Vou te fazer uma pergunta. Quando a sua maquiagem vence, você acredita no prazo de validade? Você acha que isso tudo é bobagem, que prazo de validade para cosmético não funciona? Vou te dar uma notícia, funciona, a gente tem que respeitar, é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Isabel Martinez. Tudo bom? Boa tarde, Boa obrigada tarde, por ter vindo. Imagina, Ângela. Então tem que jogar fora? Então, tem que jogar fora. Batom, rímel, blush, tudo? O problema é o seguinte, o que acontece? As pessoas imaginam que aquilo ali tem, olha, tá fechado, não tem problema. É isso mesmo. Tá vencido, não tem problema porque eu não estou vendo nada. Demorei para abrir. Demorei para abrir e venceu, mas eu não abri, não aconteceu nada. Né? E aí eu até trouxe algumas coisas para mostrar que sim. E o que acontece? Quando você começa a usar alguns pigmentos, alguma maquiagem no geral, você começa a ter alergia, vamos supor. Você começa a ter sensibilidade, coça o olho e você não sabe o que aconteceu. Então hoje, a ideia assim, é mostrar para vocês, véspera de carnaval, boa, né? Porque as pessoas usam muita maquiagem, usam substâncias que às vezes não podem, né? Aqueles negocinhos brilhosos que as pessoas usam. Glitter? Então, acha que pode usar qualquer um. E aí eu trouxe um alerta. Olha, doutora. Né? Por quê? Você tem que usar o que é feito para a pele e não o que é feito para colar no papel. Ótimo. Já, isso é muito comum. Muito. E a maquiagem é a mesma coisa. Então o paciente começa a ter, mas dá doença? Gente, dá. Hoje, eu nem vou mostrar um monte de doença porque você vai ficar horrorizado. Mas dá doença, leva alergia, leva irritação, leva outros problemas, até oftalmológicos, se for nessa região, né? Não, no olho eu já tenho um pouco mais de preocupação, mas eu não sabia que era tão grave assim. E aí eu trouxe algumas curiosidades pra gente conversar sobre a maquiagem, tá? E o porquê que dá. Pra você me responder por que trouxe uma curiosidade, por que dá pra você fazer. Vamos então ver mitos e verdades a respeito de maquiagem vencida. É mito ou verdade que produtos faciais vencidos só causam alergias de leve? Adorei essa pergunta. Produtos faciais vencidos só causam alergia de leve? A pessoa fala assim, eu vou passar um negocinho e não vai causar nada. Depois passa uma pomadinha? Isso, nossa, adorei. É assim. Gente, vocês fazem isso. Fala pra mim que vocês não fazem isso. Fazem. Tá vermelhinho, dá aquela pomadinha que tá lá, que eu sempre uso. Não tem problema não, vamos usar de novo. Não faça isso. Porque o que acontece com a dermatite de contato, que é o alergênico, tá? Então, não façam isso, tá? O que acontece com isso? Você vai se sensibilizando. Como é que acontece uma alergia? Você vai se sensibilizando. Encostei um pouquinho, nada. Daqui a pouco encostou mais um pouquinho, tem alergia. Então lembre assim, existe uma pergunta clássica. Olha, eu nunca tive alergia a nada e agora está coçando, tá? Então pode causar alergia. Tá? Então não é só leve. É mito ou verdade que o armazenamento incorreto pode reduzir a vida útil das maquiagens? Muito interessante. Rê, como será que as pessoas guardam as suas maquiagens? No banheiro. No banheiro. Banheiro é um lugar? Úmido, já... Exatamente isso. A maioria usa... Gente, em casa, eu vou te perguntar, aonde você guarda a sua maquiagem? Quase todo mundo no banheiro. Quase todo mundo no banheiro. Mas vai guardar onde, se não no banheiro, doutora? Então, o que é o ideal? Você ter um lugarzinho... Antes, assim, do banheiro, sabe? Tem um banheiro, tem o seu quarto, não tem? Um lugar que não fique úmido. Não fique úmido. Porque o problema do banheiro é a umidade. Né? Então, você não pode deixar em locais que vão ficar úmido. Então, é uma verdade. Tá? É mito ou verdade que existe um prazo de validade padrão para todos os produtos? Será que existe, Rê? Não sei dizer. Interessante, muito interessante essa pergunta. Bom, por que as pessoas acham que existe um padrão de todos os seres humanos? Não. Né? Então, por que vai existir um padrão? É verdade. O raciocínio faz todo sentido. Então, por que eu trouxe essa ideia? Existe. As pessoas falam assim, existe. É tudo igual para todo mundo. Não, gente. Não. Cada dia você tem uma sensação diferente, o seu filho é diferente de você, o seu neto. Não é verdade? Os seus filhos que você cria, cada um não tem uma característica? Então sempre pense nisso. Quando você olhar e falar assim, olha, eu acho que tudo é igual. Não. Perfeito. E existe uma lógica por quê. A gente tem aqui um cientista. Ele faz maquiagem, o Rodrigo Novakoski, ele é cientista cosmético e daqui a pouco ele vai explicar tudo isso pra gente em detalhes, porque eu já tô cheia de curiosidade. É mito ou verdade que não existe risco em compartilhar maquiagens?
Gente, pense em caso seguinte. Será que não existe risco de eu compartilhar a minha maquiagem? Eu vou botar uma situação, tá, Rê? Por exemplo, eu tenho herpes labial, que é uma coisa muito comum, tá, na comunidade, não existe problema nenhum. Por exemplo, tem pacientes que têm, as pessoas pegam quando vai pro sol, tem a questão da imunidade, diminui, aparece o herpes labial. Sim. Problema nenhum, tá? Às vezes as pessoas têm muito medo. Mas se eu tô com as minhas bolinhas, passo meu batom, tá? Ah, você quer emprestado? Você entendeu? Então, qual é o ideal do mundo, né? Não compartilhar. São coisas íntimas suas. Sim. As coisas íntimas, você compartilha todos os seus segredos com as pessoas? Não deveria, pelo menos, né, doutora? Você entendeu? Então é uma coisa íntima. Tudo que você olhar e falar é íntimo, é meu, tá em contato com o meu corpo, minha mucosa, tá? Então eu vou mucosa, olho, pele, tá? Às vezes, então, doutora, é melhor nem pedir emprestado, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, não empresto. Então não peça emprestado, porque assim, se eu tô com as bolinhas da herpes e pede o batom, não, empresta. Exatamente. Eu nem peça. Fantástico, porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né? De falar, não vou emprestar. Ah, então eu tô... Ou tô com herpes, não vou te emprestar. tô com herpes e tal, não vou te emprestar. Aí a pessoa às vezes fala assim, não, a pessoa fala, nossa, que egoísta. Exatamente, chata. Então, chata. Às vezes, é até bom a gente pensar o porquê que às vezes a gente recebe um não, né? Claro. Às vezes é até pra proteger você, Exato. Né? E por que isso acontece? Tá vendo essa camada externa? Eu trouxe isso aqui pra mostrar, ó. É uma camada externa, sim, tá? Da pele. Ó, ela é cheia de camadinha, né? Isso daqui... ela vai soltando, é o nosso extrato córneo que a gente chama, tá? A camada externa da pele, aqui é fora. Vai soltando. Ela vai soltando. Então, passo o blush, passo o batom, passo o blush, passo... Fica no pincel. Eis que eu cheguei. Fica no pincel. E a hora que eu empresto vai para outra pessoa. Você entendeu? Entendi. Então, e aí existem fungos que gostam dessa substânciazinha aqui chamada queratina, tá? Ele gosta, ele adora. Vive disso. Vive disso, tá? Então pode proliferar. Aí tá o pincel. Com os restinhos de pele, é invisível, tá, gente? Mas isso é a fisiologia humana, tá? Sim. Aí ele vai lá, deixa no banheiro, nunca lava, nunca higieniza e vai lá. E vai ficando. Uma então, comunidade de fungos. Exatamente. Tá. Agente Rodrigo Novakoski. Isso. Você é cientista cosmético. Isso, sou químico farmacêutico. Você faz? Desenvolvo os cosméticos, isso mesmo. Então ele conhece tudo. Tudo, Rê. Bora. Tudo. Ele desenvolve isso. Olha, Rê. Eu vou com medo. Eu tô até com medo. Então, olha, eu vou começar pela aquele mito e verdade do prazo de validade. Boa. Tá? Boa. Então, olha que interessante as pessoas. Eu sei que tá pequenininho, tá? Mas assim, existem alguns que vêm com prazo de validade fora, tá? Que é onde expira. Aí o Rodrigo vai explicar, que é o produto, a validade total. E existe isso aqui, ó. Vê se dá pra ver. Tá vendo? Parece tá bem pequenininho, né, Rui? É um potinho de creme. É um potinho de creme com uma tampa aberta. Esse é o desenho, tá? Imagine um potinho de creme com uma tampa aberta. Deu pra ver. Aí dentro desse potinho de creme com uma tampa aberta vem um número, que são os meses que depois de aberto, é isso que significa. Legal, né? É que eu só achei esse pequenininho. Então, mas eu descobri agora, nesse minuto. Então, jura? depois... eu não sabia. Que legal. Aliás, eu não tinha nem prestado atenção nisso. Olha que legal. E todo produto deve ter. A maioria deles. Aí o Rodrigo vai te explicar, né? Então, aí eu vou te explicar, o Rodrigo vai explicar o porquê que alguns têm e outros não têm. Então, esse número aqui é o tempo que eu posso usar o produto depois de aberto. E aqui é até onde ele vai valer. Ó, aqui atrás vem onde ele expira. Aberto ou não? Aberto ou não. Tá. Então, existem esses dois tipos de validade. Tá? Interessante. E nem todos têm esse potinho aberto. Aqui, por exemplo, vale depois de 3 meses. Tá. Depois de aberto é o que você pode usar, depois de aberto. Dura pouco. Dura pouco, depois de 3 meses aberto. dura pouco. E por que, Rô, que tem isso? Na verdade, isso é muito utilizado em produtos importados. Se você compra produtos, quando você vai viajar, você acaba trazendo para o Brasil e tem sempre esse símbolo. A legislação brasileira, que a Anvisa determina, diz que os produtos brasileiros precisam ter lote e validade. Não isso. Não isso. Isso não é uma exigência então, os produtos, da indústria nacional. A indústria nacional precisa ter validade. Então, aqui. em qualquer produto cosmético, você tem assim, a validade. É isso aqui, ó. Isso tá. Tá? A gente Que é já essa sabe. validade. Isso. Então, para o produto ser comercializado no Brasil, ele precisa ter essa data de validade. Tá. Mas uma curiosidade, esse produto importado, ele diz que ele foi desenvolvido e ele fechado, sem contato nenhum com o ar,
você pode usar depois de aberto por 3 meses. No caso dos nossos cosméticos brasileiros, não, você tem um tempo de validade. Tá. E como eu determino isso, Regina? Isso que eu ia perguntar. Na verdade, quando eu desenvolvo um cosmético, eu faço a estabilidade, que a gente diz. Ou seja, eu pego o meu cosmético e eu coloco ele em temperaturas extremas para determinar a validade, o tempo de vida do produto. Temperaturas extremas, muito frio e muito calor. Isso mesmo, Tá. Isso mesmo. Em contato com o sol, luz solar. Então eu consigo determinar, consigo desenvolver um cosmético com a concentração de ativos e de conservantes para que durem 2 a 3 anos. Tá. Então por isso que o risco é de utilizar um produto que já venceu. Porque eu, como fabricante, Sim. eu posso comprovar que o produto é eficaz até Neste 3 período. anos. Exatamente isso. Tá. E aí, olha só uma coisa interessante que eu trouxe, tá? Isso daqui é uma sombra. Sim. Agora, essa daqui é uma sombra. Eu fiz tudo de errado com ela, O que é tudo de errado? tá? Deixei lá no banheiro, já tem tempo, ela já passou do prazo de validade, tá? Mas eu continuei com ela lá porque a ideia era mostrar o que pode acontecer, Perfeito, tá? ótimo. Olha aqui, ó. Ela tá com fungo. Esse pretinho aqui? Esse verdinho, Esse com não sei... Isso mesmo. Não é a cor da sombra? Não, a cor da sombra. Era sem esse daí, é o Eu verdinho vou aqui. te mostrar a cor da sombra, tá? Olha, eu vou tirar, tá? Ela é lilás. Era lilás? Ela é lilás. Ela mudou de cor por causa dos fungos? Exatamente isso. A parte superior dela está com fungo, ó. Eu vou tirar, ó, tá vendo? E se eu usar? E se eu fizer isso que você fez, né? Aquela que quer então, aproveitar. Tira. É isso que a gente faz em casa. Tira e pega o pincelzinho e tchá, tchá, tchá. Não pode. Por que não, se eu tirei o fungo? Não, você não tirou. Ah. Você não tirou. Você tirou o que você está vendo. Ah. Né, Rô? Você tirou o que você está vendo. Você não tirou. E quanto mais... Essa daqui eu deixei guardada lá. Mas então, eu passo. O que eu vou sentir? Então, às vezes, no momento, nada. Por Esse isso é o que... perigo. Então, essa é a questão em casa. As pessoas usam muito maquiagem e falam assim, ah, mas na hora que eu passei eu não senti nada. Tá tudo bem. Aí depois começa com uma irritação aqui, outra ali. Esse é o problema. Às vezes arde o olho durante o evento, a festa e tal, você sente uma coisa, é isso. Aí você fala assim, ah, não, eu acho que me incomodou a fumaça do evento, não é? Ar-condicionado. Exatamente isso. Porque quando vocês produzem... Aí, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunte. Vamos lá. Eu li na internet uma vez que as pessoas, o que elas fazem? Elas pegam a maquiagem... O Dr. Google. Né? Então, tá valendo. Elas pegam a maquiagem, colocam a água, mistura e guarda. Pra poder aproveitar. Tava explicando umas técnicas lá de maquiagem. Não entendi. Ela pega o pó, a sombra, põe água, isso. desfaz a sombra. Você já viu? Eu já fiz. Quando a maquiagem está quebrada, por Eu já exemplo, fiz, um a pó gente põe num compacto potinho. quebrado. Pronto. Põe num potinho e depois usa. Já fiz, doutora, Tá. não vou dizer que não. Aí põe água. O que acontece? Uma particularidade, por exemplo, um pó compacto, uma sombra, um blush, ele é desenvolvido, ele é um produto que não tem água, Tá. tá? Então, na verdade, assim, para ocorrer hoje um crescimento microbiano de bactérias e de fungos, eu preciso ter a água no meu produto. Claro. Isso não quer dizer que o meu produto que é um pó, ele tem conservante, claro, para fungos, para bactérias. O que acontece? Esse pó acaba absorvendo a umidade do ar. E com a água ali, ele acaba contaminando. Tá. Então, imagine, se você tem um produto, ele tem uma quantidade exata de conservante para aquele produto. Você coloca água, você acabou dilui. com o conservante. Você dilui. Então você tira toda a proteção. Na verdade, continua, mas muito baixa. Sabe, Regina? Então, continua muito baixa. Continua, mas acaba muito baixa. diluindo o produto. Cientista, né? É químico, Você viu? né? Ele corrige. Continua, mas muito baixa. Não é que tira, mas não resolve. Não resolve. Então você pode Saúde em ter... primeiro lugar. Exatamente. Exato. Você pode ter uma contaminação. Então, em casa, as pessoas precisam entender que algumas coisas que elas veem... Primeiro, pergunta, sabe? Porque tem um motivo de ser assim, né? Tem um motivo de... Pra ter essas coisas todas. Exatamente isso. O que mais que a gente tem aqui? Aí- E aqui, a gente não vai mostrar a marca, mas acontece muito quando a gente compra um produto caro importado. A gente compra e quer usar até o talo. A gente não quer jogar nada fora. Aí a gente vai aproveitando. Então. Tem que usar, então, não pode jogar. Você tem que usar até o prazo de validade. Tá. Que ele vai garantir. E uma coisa muito importante, sempre verificar se o produto é dermatologicamente testado ou oftalmologicamente testado no caso de contato com os olhos. Não muda o cheiro, não muda nada. Não, Tá. não muda nada. O que mais que a gente tem aqui, doutora Isabel, pra Aí, mostrar? vamos perguntar uma coisa. Vai. As pessoas usam batom, Sim. né?
Aí ela vai lá e compra ou batom ou sombra, porque eu até fiz essa pergunta, assim, aí me fala assim, mas olha só, eu comecei a ter alergia depois que eu comecei a usar tal substância. E eu não tinha antes, tá? Perfeito. Tudo bem, então em casa você já deve ter acontecido isso com você. Eu não posso usar esmalte, por exemplo. Muito bem. De jeito nenhum. Eu sou alérgica ao antialérgico. Então, assim, esmalte eu tirei da minha vida. Mas eu fico atenta com maquiagem, com as outras coisas, porque eu acho que uma coisa puxa a outra. Muito bem. Aí, por exemplo, se você for alérgica a rímel, tem pacientes que é alérgica a rímel. Por quê? Ele é alérgico ao níquel, vamos supor. Você vai lá, seu teste de contato, né? Foi lá no seu médico, deu o teste de contato, você é alérgica a níquel. Ah, eu sou alérgica ao níquel. Posso usar qualquer tipo de rímel? Não. Porque alguns rímels têm alguma substância que vai ter, tá? Uma substância que vai fazer um efeito junto e vai te dar alergia. Aí existe uma solução. Por favor. Normalmente hoje, por exemplo, uma máscara para cílios, eu tenho um pigmento que é o óxido de ferro preto. Mas que bem informado, ele não fala Você viu? rímel, ele fala máscara para cílios. Vrá na nossa cara. O certo é máscara para cílios. Né? Rímel é marca, sabe? Rímel é marca. É verdade, é uma marca. E hoje assim, Regina, a Anvisa ela tem uma RDC, que é a RDC 44. O que é RDC? A RDC é uma norma que a Anvisa determina que os pigmentos para uso em cosméticos devem seguir uma legislação de metais pesados, que é o níquel, que é o chumbo. Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje existem dois tipos de pigmentos, os pigmentos industriais e os pigmentos para uso em cosmético. Industrial é tinta, por exemplo. Você me pergunta assim, Rodrigo, qual a diferença entre esses dois pigmentos? Eles são os mesmos, mas o uso em cosmético é puro. Ele tem uma baixa carga de metais pesados. Entendeu? Então, até uma pergunta, a gente conversou com a Bel, que quando a maquiagem ela é muito barata, desconfia a tua saúde. Então, na verdade, nesse caso da máscara, existem produtos no mercado hoje que têm pigmentos derivados de plantas. Viu? Olha que legal. Que é muito melhor. Que é muito melhor. Então, hoje eu tenho, por exemplo, o Carbon Black vegetal, que é um produto totalmente vegano, proveniente da natureza. Isso que eu ia falar. Então, quando o produto é mais caro, tem um porquê. Tem um porquê. E também, se você é alérgica a níquel, eu não acho que você, olha, eu não posso usar nenhum tipo de máscara para cílios. Não, você pode usar Procure uma que não tenha este componente, que seja feito de planta. E hoje a gente acha tantos produtos veganos, né? Independente da alimentação, pela qualidade do produto, né? Tem uma alta, né? Uma tendência grande no mercado cosmético de produtos mais naturais, mais veganos. Vamos ver perguntas que as pessoas mandaram pra gente? Então vamos lá. Primeira pergunta foi enviada pela Joyce Marcelino e ela fala: pincéis e esponjas de make também têm validade? Qual a melhor forma de higienizá-los? Boa pergunta, hein? Muito legal. Joyce, obrigada pelo carinho, tá? Exatamente o que eu estava explicando, tá? Você precisa fazer o quê? Entenda o seguinte, o pincel está em contato com a sua pele, descama aquele extrato, aquela pelezinha do lado de fora, então sai a queratina. Você precisa higienizar, tá? Como? Isso, muito legal. Como é que você vai higienizar? Vamos lavar bem aquele pincel, tá? Com o quê? Você pode lavar com sabonete. O sabão, o sabonete, o detergente, né? Ele é ótimo, porque ele limpa bem. Só que aí, para você ter certeza que está bem limpinho, né? Precisa secar muito bem, porque umidade, fungos e bactérias. Então, você tem sempre em mente que umidade não é legal. Não é legal. Para cosméticos, para pincéis, não é legal. E se você ainda quiser ter certeza, você passa um álcoolzinho nele, vai secar, seca bem sequinho, ótimo. Estou usando o meu pincel. Serve secar ao ar livre, ao sol e tal, ou precisa do secador? É assim, eu acho que quase ninguém vai conseguir ficar, né? Eu não gosto muito da questão do ar livre, mas eu também não tenho estudo para dizer, entendeu? Se você, o melhor... O ideal é um secador. O ideal é um secador, porque eu acho que vai secar mais rápido, entendeu? Você seca ali e hoje possui muitos produtos no mercado que se chamam higienizadores de pincéis. E que eles já contêm o solvente que ajudam a secar. Viu? Eles limpam e secam o pincel. Ah, é? Sim. Bom, próxima pergunta. Enviada pela Manuela Amaro. Tem alguns produtos com a data de validade apagada. Como posso saber se já estão vencidos? Manuela, obrigada pelo carinho da pergunta. Eu não... Daria como vencido? Eu daria como vencido. Você? Se não tem conhecimento da data de validade, é melhor descartar, comprar um outro. Para garantir. Agora depois disso tudo eu também faria isso. Mas se fosse antes, não, mas agora antes sim. Não, né? Antes está fechado, você deixa aí, tá aí, não tem problema. Próxima pergunta foi enviada pela
Laís Matos. O primer pode bloquear o efeito de uma maquiagem vencida? Tá vendo? A gente quer usar, né, o que tá vencido. Não, eu tô entendendo, Laís. Eu sei que é um apego porque, assim, sabe o que acontece com mulher? Eu tenho certeza que todo mundo faz isso. Vamos lá. Você vai pra loja, aí você tá naquele dia, assim, porque a felicidade de uma mulher é comprar, não importa o quê. Aí você olha aquele monte de pigmento, aquele monte de coisa, você fala assim, não, só mais esse negocinho, mais esse negocinho. Aí quando você vai olhar seu necessaire, você tem um monte de sombra, um monte de cores, e você não consegue usar tudo aquilo no tempo de 2 anos, porque você tem um monte e cada vez mais você vai comprando mais, porque aquele dia você brigou, né, você tá chateado, você vai lá e compra mais. Então, e o apego, né? É um apego, não joga fora, isso mesmo. Dói jogar maquiagem fora. Gente, maquiagem é uma coisa que deixa a gente tão linda, né? Ai, meu Deus, mas tudo bem, assim. O primer, não, gente, ele não vai bloquear, né? Então eu vou te explicar assim, Rô, explica pro público em casa o que é um primer, para eles entenderem o porquê que não bloqueia. Boa. Não, na verdade o primer, ele é um produto desenvolvido para fixar a maquiagem no rosto. Não é proteção? Não é proteção. Então, na verdade, ele vai ajudar a fixar essa maquiagem, para que essa maquiagem dure mais. Então, na verdade, rosto, né? Mais no rosto. No rosto. Hoje existem primers para sombras, primers para o rosto, para bases líquidas. Existem diferentes tipos de produtos. Então, aí na pergunta da Laís, vai até prejudicar, porque ele vai fazer com que fixe mais a sombra e o produto vencido na sua pele. Não pode usar produto vencido. Ponto final. Aí, Rodrigo, não pode usar produto vencido. Na verdade... Falou que desenvolve, não pode usar. Então, assim, vai fixar. O primer também ele não vai ter o poder de neutralizar o produto que está vencido, pode estar contaminado. O primer tem um conservante para formulação do primer. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Rafaela Conceição. Existe algum segredo para prorrogar a validade dos cosméticos? Rafaela, adorei. Obrigada. Ó a pergunta. Rodrigo só ri, né? Rafaela, obrigada pelo carinho. Não, é o apego, você tá vendo? É o apego, nós não queremos, total. Rodrigo, entenda, nós não queremos, né? Eu sei, gente, eu tô entendendo. Não queremos jogar fora. Não queremos jogar fora. Mas precisa. Pois é, nós não queremos, entendeu? Então, assim, vocês podiam desenvolver alguma coisa que nos ajudasse a Em média, qual é o prazo de validade dos produtos? Em média, de batom a primer, sombra, de 2 a 3 anos. Tá. Porém, máscara para cílios, onde eu tenho contato com os cílios e coloco de novo na minha embalagem, tiro, passo, a validade é menor, em torno de 1 ano e meio. Tá, então não adianta sair comprando feito, né, uma desesperada, porque não vai dar tempo de usar. Usa e também tudo, gastar tanto dinheiro. Exatamente isso. Né? Exatamente. Próxima pergunta enviada pela Antônia Nunes. Tenho alergia a níquel, posso usar qualquer tipo de maquiagem? Nossa, Antônia, obrigada pelo carinho da pergunta. Adorei, tá? Exatamente isso. Você vai tentar as maquiagens que o Rodrigo estava explicando, que eles, né, desenvolvem, que eles pesquisaram. Existem pigmentos que são naturais, que são mais, né, que é natural, que não tem o cromo, né, não tem o chumbo, né, Rodrigo? Não tem o chumbo, perdão, não tem o chumbo. Então você pode usar tentar usar estas substâncias. Faça um teste antes, porque se você é alérgico a níquel, eu vou dar um exemplo, tá, Antônia? As pessoas são alérgicas a níquel e aí elas usam o sutiã, que tem uma bolinha com níquel. Essa é uma dica em casa, tá? Olha, ela usa o esmalte, ela usa a calça, o botãozinho da calça, jeans, na parte interna, fica em contato com o níquel. Você abre e fecha a bolsa, você encosta na argola da bolsa. É muita coisa. Então, eu tô jogando isso porque a gente não pensa, isso é normal, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu fiz o teste, sou alérgica a níquel, tá? Mas eu não tô entrando em contato com a minha maquiagem. Aí eu falo assim, vamos pensar no seu dia? Deixa eu olhar, pensa no seu dia em casa. Então, se você é alérgico a alguma coisa, pense no que ele também pode ter efeito nessas pequenas coisas. Botão, calça que tem zíper aqui. Que para quem é alérgico faz diferença, né, doutora? Faz, porque tem níquel. Então você não pode entrar em contato, não é só no cosmético, é no geral. Perfeito. Tá? Escuta, o que essa aliança está fazendo aqui, gente? Temos uma aliança. O famoso mito da aliança. O que essa aliança está fazendo? É famoso mito? Que mito é esse? Então. Que faz mal usar aliança? Tem que usar, né, Regina? Não sei. Então, o Rodrigo estava me explicando. Rodrigo, me explica um pouco, porque existe um mito e você estava me explicando da questão dos metais pesados, porque as pessoas têm muito medo e é uma preocupação realmente. Mas tá? o que tem a ver a aliança? Eu não sei. Explique a aliança, vai. Existe um mito no mercado hoje que muitas pessoas pegam o seu batom e a passam na aliança e com lenço ou com papel branco acabam limpando a aliança. E dizem que esse escuro que sai é metal pesado.
Espera. Vamos fazer? Vamos fazer. Porque eu tenho que abrir aqui, porque eu não tô conseguindo. Eu fiz uma arte aqui, peraí. A gente pode pedir um batom. Eu passo, mas, por exemplo, se o batom é vermelho... Aqui, consegui. Não tem problema, Regina. Pode ser qualquer cor. Tá. Não É para não aparecer a marca É. que foi colocado, mas agora eu queria saber. Agora eu queria saber. Peraí. Não vai aparecer a marca. Vamos lá. Pode passar o batom. Ó. Não, mas aqui não tá saindo, Ocimar, porque fecharam tão bem fechadinho. Fui eu, vou te contar que fui eu, tá? Ah, Ó, pronto. fui eu. Tá. Pronto, vai. Ó, vai lá. Ah, então isso daqui não tem nada a ver com prazo de validade. Tô bem, cadê Não, essa tem sua? a ver com metal pesado. Tá. Hoje é um mito falar que esse teste... As pessoas De fazem esse aliança. teste em casa. Pra saber se tem metal Isso, a pesado. pessoa passa o batom na aliança, vem com um pano ou com papel e faz a limpeza. O que acontece? Ele acaba ficando escuro, ficando cinza. Ó, tá vendo um pretinho? Tem, sim. Né, a gente já tinha limpado essa aliança, mas nós ele acaba fizemos ficando escuro. Ó, esse aqui foi a primeira limpeza. E aí, qual é o mito? E o que é isso, Regina? Isso aqui é a sujeira Deixa eu segurar pra e a você. oxidação do metal. Ó, Na verdade, isso aqui não indica que o batom tem ou não tem metal pesado. Entendi. Para eu poder determinar hoje se o metal tem ou não tem, se o batom tem ou não tem metal pesado, eu preciso fazer uma análise instrumental, quantificar. Então isso aqui não passa de um mito. Isso não resolve nada fazer Nada. isso. Nada. não resolve. Gasta o batom. Gasta o batom, Estraga entendeu? todo. Aliás, Sim. muito bonita essa cor, hein? Gostou? Adorei. Já maquei o nome. Olha, maquiagem é uma coisa Não, que a gente é maravilhoso. já... Bom, desfeito esse mito. Isso Desfeito. aqui não é nada. Não, só deixa teu batom limpo, porque ele tem muito óleos vegetais. Como que limpa o batom pra acabar? Assim, eu limpo o batom assim, passa num... Pode tirar a camada. Na verdade, Assim? Sim, não Limpei tem o batom. problema nenhum. Não danifica. Não pode usar muita força, senão você acaba quebrando o batom. E gasta, né? A nossa E preocupação gasta. é de gastar. É uma coisinha assim, É sutil. suave. Prometo que um dia sabe? vai ter um batom de 10 anos de validade. A gente não quer. A gente É, gosta de ok, trocar. vai mudar a cor, A gente gosta né? de Não trocar. dá pra, você entendeu? Doutora Isabel é médica, o site dela é www.clinicamartinez.com.br. O Instagram dela é @clinicamartinez com Z e o Facebook @martinezclínica. O doutor Rodrigo Novakoski é Rodrigo Novakoski e o e-mail dele é contato@rnovakoski.com. Chamei de doutor? Tô errada? Sim, não. É, doutor, Sim. né? Ah, Obrigada adorei pelo a gente bate-papo, falar foi uma sobre delícia. isso. Obrigada pela aula, pelos Imagina, foi um prazer, esclarecimentos. muito viu? grande. Até a próxima. Até a próxima, Se a Rê. gente não se encontrar, bom carnaval. Ah, e não falamos dos glitters. Fica para uma próxima, porque isso Fica é pra uma atemporal. próxima. É só falar que assim, tem que ser para pele. Não é pro pode... papel. Isso aí, não pode papel. Existe, né, Rodrigo? Existe glitter, existe substância que você pode usar na pele, não é? Tá, Então, confiável. Sempre o número de registro na embalagem. Diz lá, registro não Anvisa. É um produto de origem cosmética. Dá pra De confiar. origem, dá pra confiar. É origem Perfeito. cosmética. Perfeito.